Shalom, shalom, amados. Mais um dia, glória a Deus por isso. Bendize a nossa alma, Senhor, tudo que é em nós, bendiga o teu santo nome. Bendiga a nossa alma, Senhor, e não se esqueça jamais. E no dia de hoje, que é o dia que temos, de nenhum dos seus benefícios. Mas eu quero refletir com vocês hoje sobre a nossa sinceridade. Mas a nossa sinceridade, o nosso desejo de trabalhar, a nossa ignorância, talvez, em acharmos que é fazendo, que nós vamos resgatar as pessoas, nós vamos... Na verdade, a gente está procurando ter controle. E a fé, ela é contrária ao controle, porque o controle pertence a Deus. Esse controle não é nosso. Nós não temos controle sobre as escolhas das pessoas que nós amamos, ainda que sejam os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais. E às vezes nós mesmos somos controlados pela ansiedade, pela insegurança, pelo medo, pelos traumas que gritam dentro de nós, devido às nossas mentes não terem sido ainda, como diz lá em Romanos 12:2, né? Elas não terem sido alinhadas à palavra de Deus, não terem sido renovadas. Então é muito importante, fundo musical, elas serem renovadas pela palavra, estarmos congregados a uma igreja sincera que prega realmente o evangelho, além de nós sermos alimentados aqui na rede, né? Porque nós todos somos, eu também sou, eu tenho a minha igreja, mas eu também sou alimentada aqui. E glória a Deus, que a palavra de Deus tem sido divulgada, tem sido repassada, para que Jesus volte. Aleluia. Mas, amados, precisamos ter cuidado, porque a nossa tendência é o ativismo. Porque quando nós estamos fazendo, na verdade, nós estamos nos sentindo úteis. Porque silenciar, parar, esperar, confiar, é muito mais complicado, é muito mais difícil do que nos lançarmos, para a maioria das pessoas. Com certeza. Nós nos lançarmos, sentir que nós estamos fazendo, nós estamos sentindo que a coisa vai acontecer. Só que não é assim. Para pensar aí na sua vida, eu penso na minha. Quanto me desgastei fazendo tanta coisa. Sabe qual foi o resultado no final? Muitos prejuízos. Muitas consequências das quais eu não gostaria de tê-las na minha vida. Mas as tive e as tenho ainda. E ainda estou administrando algumas consequências. Mas não tem me faltado a misericórdia, a graça de Deus, para administrar os prejuízos. E com tudo isso, quando nós amamos a Deus, ainda que sejamos ativistas, mas sinceros, Ele nos guarda sim. Mas podemos evitar, podemos ter sabedoria para evitar esse ativismo. E vou confessar uma coisa para vocês, essa inspiração para essa palavra de hoje, ela não veio totalmente do meu coração. Eu me inspirei em alguém, um mestre, né? Na palavra também, porque eu tenho os meus mestres também na rede, que eu não abro mão, porque me ajudam muito a refletir sobre a palavra, me levam a crescer espiritualmente também. E a gente lembra aqui da história de Mefibosete, né? Filho de Jonathan, quando ele morreu, Jonathan, a babá correu para resgatá-lo, para livrá-lo de qualquer ataque, né? Que era uma família real. Ela correu com ele e ele sofreu um acidente e ficou aleijado dos 2 pés. Então, às vezes as pessoas na sinceridade, naquela convicção de que estão fazendo certo, estão cumprindo aquela missão terrena, elas se atrapalham. Isso nos leva a uma forte reflexão. Quais têm sido as nossas atitudes e a nossa pressa que tem nos envolvido, a nossa ansiedade, o nosso medo. Ela foi movida pelo medo. Ela foi movida, antes de qualquer coisa, pelo medo, não pela fé. Porque havia uma promessa sobre a vida dele. Ele era um homem separado, escolhido de Deus. Quantos de nós também nos esquecemos das nossas promessas, que estão lá na Bíblia para todos nós? Eu não tenho promessa. Tem. Todos nós temos. A Bíblia está recheada de promessas para as nossas vidas, promessas maravilhosas, promessas reais. Promessas que Deus não volta atrás, Ele realiza. Então nós precisamos realmente acreditar mais nas promessas do que nas nossas forças. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Nós precisamos de apoio para continuarmos caminhando, nos unirmos a pessoas que às vezes passam pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando, para que nós não nos sintamos sozinhos. E o lugar ideal para estar é numa igreja séria, numa congregação. Mas também existem outras coisas, né? Eu mesma, na minha formação, na minha monografia de formação em teologia, eu já fazia parte, né? Não vou falar exatamente em qual grupo, mas eu creio muito nos 12 passos, que são passos espirituais, são âncoras lançadas nas vidas das
grupos, pessoas, para resgatá-las. Porque o que caracteriza esses grupos? A união de pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades e estão ali reunidas, unidas. Estou vendo se meu microfone desligou, e parece que ele desligou. Com o mesmo propósito, unindo suas dores, as suas experiências, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. E os 12 passos, que são 12 princípios que foram dados, sim, através de oração, a pessoas que estavam sofrendo de malefícios, né? Inicialmente do alcoolismo, e que se uniram para serem resgatadas. Aí você pode me questionar, pastora, mas a igreja não é o suficiente? O que é a igreja? Duas pessoas que estiverem reunidas em meu nome, com a minha palavra sendo a base, eles são igreja. Eu sou igreja viva, eu com o Espírito Santo. Então nós precisamos desengessar as nossas mentes com relação a alguns preconceitos que nós temos. Eu mesma enfrentei uma luta muito grande na minha formação teológica. Porque no meu trabalho monográfico, né, que é um trabalho que a gente faz, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente defende, eu defendi os grupos anônimos. Fiquei 1 ano e meio trabalhando naquilo, né, e fui combatida dentro da minha própria igreja. E por ironia do destino, depois a monografia daquele líder veio parar nas minhas mãos e ele também havia defendido. Que coisa doida, né? Mas Deus nos revela, nos mostra. Então a igreja, ela pode não dar conta no sentido daquela igreja, daquela célula ali, sabe? Porque o pastor precisa de outras pessoas, precisa de uma liderança sarada e tudo mais. E por que não, né? Enviar, porque lá é nome de Deus também. Porque nós precisamos de terapias, nós precisamos desse cuidado, desse olhar especial sobre algumas dores. Pessoas dependentes químicas, familiares que precisam de apoio, que não sabem lidar com aquela doença. E Deus lança a misericórdia dele. Nós teremos muitas surpresas, amadas, quando nós chegarmos lá no céu. Eu não estou falando que tudo pode, não estou colocando os grupos de 12 passos acima da igreja, muito pelo contrário. E uma coisa que você precisa saber, existe a Bíblia dos 12 passos. A Bíblia Renascer? Não sei se é Renascer. Da Sociedade Bíblica. Aquela que que edita as Bíblias no Brasil, né? Então, não sei se é Renascer. Se você colocar lá no Google, Bíblia dos 12 Passos da Sociedade Bíblica do Brasil, eu tenho quase a impressão que é Renascer o título dela. Tem os prédios na capa simples. Eu tenho ela. E eu trabalhei, sim, com os dependentes químicos, como psicanalista, e trabalhei os princípios ali. Né? E a gente que conhece os princípios, a gente adapta assim os textos. Por quê? Eu admito que eu sou impotente diante de uma compulsão, diante de um vício, aquilo que me traz conforto, aquilo que me traz consolo. Pode ser comprar, pode ser beber, pode ser usar droga, pode ser comer. E tem mais desses 120, muito mais. Minha última pesquisa eram 120. Quantos anos tem isso? Agora ainda surgiu, né, a internet, a compulsão pela internet. Já tem os grupos que trabalham com relação à internet, imagine. Então tudo aquilo que me tira da realidade, me dá um prazer e é compulsivo, e me domina e me controla, isso é ruim. Mas, amados, voltando lá, nós precisamos realmente, eu preciso, e quem se admitir precisando também, reflita sobre isso. Eu não posso deixar que o meu valor seja medido pelo aquilo que eu produzo, mas principalmente, essencialmente, prioritariamente pelo aquilo que eu sou. Quem eu sou em Deus, quem você é em Deus. Filhos de um Deus amado, se assim nós quisermos ser. Que até se eu não quiser, ele não vai me forçar. Apesar dele não ter feito, ele não mantém esse domínio, sabe, ele é meu dono, patenteou, não. Ele nos deu livre-arbítrio. Olha que Deus é esse. Deus lindo, amado. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então nós também podemos ter essa liberdade, saber que nós nos bastamos, não deixar que ninguém nos domine. Então Mefibosete ficou aleijado, e pés, né, significa autoridade. Ali ele perdeu mesmo. Mas até que Davi mandou buscá-lo. E a promessa se cumpriu. Mas que fique aí, realmente, a pressa, a ansiedade, o medo, achar que nós vamos fazer as coisas acontecer com as nossas próprias forças, não é possível. Mas não
também pode não ser possível, para muitas pessoas não é possível, enfrentarem determinados problemas sozinhos. Eu desconheço. Alguém que enfrente, ele está sendo apoiado. Às vezes ele encontra dentro da própria igreja, mas a maioria não. E por isso até que abandonam às vezes a igreja, porque se sentem solitários, se sentem únicos. E às vezes são várias pessoas dentro daquela igreja que estão passando pelo mesmo problema, mas não se comunicam, não é um trabalho, mesmo porque é necessário ter a mente trabalhada, ter a mente de Cristo, para nós olharmos para os lados, olharmos para trás e ver essas mãos socorristas que estão por aí. Eu glorifico a Deus, porque eu fui muito socorrida, eu presto socorro às pessoas com base bíblica, sim, sabe? Dentro desses conceitos também, tá? Eu levo diretamente para a Bíblia, porque a Bíblia é assim, no entanto foi escrita, né? Então tenhamos bastante cuidado, amados, para podermos, né, saber disso, entender isso. Muitas vezes há cadeiras vazias na igreja, por pessoas que foram feridas, pessoas que não encontraram ali, sabe? Às vezes a gente, né, não poucas vezes observa muito na hora do louvor, você vê algumas pessoas, né, louvando, adorando. Foi a pregação de ontem, foi o devocional de ontem, né, em cima do Salmo 95 que eu levei na igreja que eu estava participando no culto domingo, para nós louvarmos, para nós adorarmos de coração aberto. Mas sabe o que nos impede, às vezes, de adorar, de estar ali? É a nossa cabeça, é a nossa mente, é o nosso emocional que está ali. E a gente tem que fazer um esforço, às vezes, sobre-humano, para poder sair daquele lugar de tristeza, de depressão, de confusão, de conflito, de preocupação, de feridas que estão gritando lá no inconsciente, para nos concentrarmos ali e para vermos sentido nessa adoração. Parece simples, né? O líder da adoração, o próprio pastor, vamos adorar, vamos levantar as nossas mãos. Eu demorei muito a aprender isso, levantar as mãos, a deixar que Deus submetesse essa dor, a autoridade dele mesmo, né? Tô sendo até usando um pleonasmo aqui, né? Para poder estar ali adorando, para poder dizer glória a Deus de coração. E às vezes aprender também que eu vou glorificar, vou levantar as minhas mãos, eu vou louvar, mesmo sem vontade. E a vontade vai surgir, ela virá. Às vezes nem vem ali, vem depois. Porque nós temos uma mente, nós temos um sistema hormonal, nós temos um funcionamento incrível. Mas nós precisamos, como diz Isaías 26:3, o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, eu quero adorar a Deus, eu quero estar ali, eu quero estar firme, independente dos meus sentimentos, independente dos meus hormônios, independente do que está gritando aqui dentro. A minha alma, a minha mente, meus pensamentos, as minhas vontades precisam estar submetidas ao meu espírito. Eu sou um ser espiritual, aqui, vivendo, né, minha humanidade. Mas eu estou voltando, nós estamos voltando, amados. Então há muito que se falar, né? Mas eu vou ficar por aqui, só por hoje. E pedir a Deus em oração. Aliás, antes da gente orar, fala curta, compartilha esse vídeo. Muitas pessoas estão travadas, muitas pessoas abandonaram as igrejas, muitas pessoas desistiram de Deus, porque eles veem como Deus é a igreja. Eles não conseguem ver Deus como ser espiritual. A igreja é uma coisa orgânica, né? O corpo de Cristo, mas ele vê através das pessoas. E se aquelas pessoas o decepcionaram, se aquela denominação, a cadeira dele está vazia, sabe? Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser buscado, resgatado, em nome de Jesus. Então essa palavra online pode enviar algumas pessoas de volta para a igreja, pode dar o toque necessário. E você é o ajudador, você é o semeador, a sua boa vontade, as suas mãos abençoadoras, eu declaro aqui, profetizo em nome de Jesus. Então vai lá, compartilhe em nome de Jesus. Nos seus grupos de WhatsApp, sabe? No seu status, no seu perfil. Não sou eu que tenho que estar ali, é a palavra de Deus, não é a pastora Marisa. Sou um ser humano, ainda enquanto eu continuar aqui, com defeitos, com dificuldades, mas lutando e cumprir o meu chamado, levar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Papaizinho querido, santo, justo, fiel, ao som dessa criação sua, esse ganizezinho que está ali. Nós choramos, ó Deus, te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos por este dia, Deus. Nós te amamos. Tu és lindo, maravilhoso, perfeito, justo. As nossas palavras não são suficientes para declarar quem tu és, mas nós nos esforçamos e tentamos, ó Deus, te obedecer, ó Deus,
é o maior gesto de amor. Nos submetermos à tua vontade, querer te conhecer, te revelar, ó Pai, é o que te agrada, Deus. Nos ajude, Senhor. Soa poderoso por demais para curar as nossas feridas, as nossas confusões, ó Deus. Nos ajudar a entender, ó Pai. Teu Santo Espírito nos ajuda. Que não é por fazermos que seremos, que aí está a nossa identidade, mas sim por sermos, ó Deus. Ajuda-nos a confiar nas tuas promessas, ó Deus, que são infalíveis. No teu amor, ó Pai, que é inexplicável sobre as nossas vidas, ó Deus. Há pessoas doloridas, há pessoas sangrando, há pessoas desesperadas, há pessoas à beira de um suicídio, ó Deus. Ó Pai, envia teus anjos, ó Deus, envia pessoas, ó Pai, para que possam impedir, ó Pai, aquilo, ó Pai, que te faz chorar. A família chora, mas o Senhor é primeiro a chorar por nós, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Toma-nos todos nos teus braços nos dias de hoje, ó Deus. E dê-nos aquilo que é fundamental, um encontro decisivo, radical, reconstrutor das nossas vidas, ó Pai, contigo, ó Deus. Que é o que mais nós precisamos, ó Pai. E é a coisa da qual não podemos ficar sem, ó Deus. Não só nos visite, ó Deus, mas nos habite. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós chamamos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Dá-nos a conversão, a mudança de mente tão necessária, Deus. Sem a mudança de mente, sem arrependimento, não conseguiremos, ó Deus. E só temos forças para nos vermos tal como somos e nos arrependermos, ó Deus. Se o Senhor nos ajudar, o Senhor sabe disso, ó Deus. Estão unidos aqui em oração, Deus. Ainda que as nossas orações sejam somente lágrimas, soluços, ó Deus. O Senhor é aquele que lê soluços, lê lágrimas, Deus sabe de todas as intenções mais profundas das nossas motivações, ó Pai. Toma cada um, Deus. Nos ajude, Paizinho. Nos ajude, nos socorra, Deus. Porque Tu és socorro bem presente na angústia, Deus. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Até o próximo vídeo.